Meus amados irmãs e irmãos, bom dia, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Está começando o culto no seu lar. Quero convidá-los para que a gente possa estar lendo uma passagem bíblica no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2, que diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Veja só que maravilha, uma palavra que nos mostra aqui algo muito importante da parte de Deus. Nós sabemos que no tempo da lei, todo aquele que pecasse contra a lei era sujeito à morte. Eles eram apedrejados, crucificados, havia vários castigos, várias maneiras de ser castigado aquele que desobedecesse à lei de Deus. Por exemplo, aquele que fosse pego adulterando era apedrejado. Aquele que fosse pego roubando era apedrejado, açoitado. Se o filho maldizesse seu pai ou sua mãe, era apedrejado e açoitado. Então, nós vemos aqui, agora, através de Cristo Jesus, nós temos esse privilégio. Diz a palavra do Senhor que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não que a gente agora seja merecedor, mas Cristo fez o que nós não poderíamos fazer. Nenhum de nós tinha condição de cumprir toda a lei, ainda que a gente pudesse cumprir alguns pontos da lei, mas nós não tínhamos condição de cumprir toda a lei, porque tinha os 10 mandamentos e os preceitos ou as responsabilidades que acarretava toda a lei. E nenhum de nós tinha condição de cumprir essa lei. Jesus veio e cumpriu essa lei e deixou esse legado, dizendo que todo aquele que está em Cristo, que não anda segundo a carne, para ele, para ela, não haverá nenhuma condenação. O que é estar em Cristo e andar segundo o Espírito? É renunciar à vontade da carne, é deixar todos os desejos da carne que o mundo oferece e servir a Deus em espírito e em verdade. Se você bebia, você não bebe mais. Se você adulterava, você não adultera mais. Se você roubava, você não rouba mais. Se você mentia, você não mente mais. Ou seja, aquela vida de pecado que você vivia, que eu vivia, não mais faz parte da nossa vida. E acreditamos no único Deus verdadeiro e em seu Filho, nosso Salvador. Pois ele diz em João capítulo 14, versículo 1, ele disse: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Então Paulo, usado por Deus, Paulo diz que porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nós vivemos hoje uma nova aliança. Na aliança do passado, nenhum de nós se salvaria. Era obrigatório, todavia que eu pecava, levar um animal ao sacerdote para ele matar aquele animal, oferecendo o sangue daquele animal a Deus pelos meus pecados. Mas eu continuava a fazer tudo de novo e Deus não estava se agradando desse negócio. Então o homem estava se perdendo e através de Cristo, através de Jesus Cristo, que se sacrificou por nós, agora nós temos o direito a essa graça. É um favor que nós não merecia, mas Deus fez para que a gente tenha a salvação.
Portanto, você que já está em Cristo, você que já decidiu para Cristo, recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, não há nenhuma condenação para você se você anda segundo o Espírito. A lei do Espírito de vida nos livrou, porque agora Jesus morreu pelos nossos pecados e o Espírito Santo veio ao nosso coração, nos dando uma posição que agrada a Deus. Uma vez que as obras da carne é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, porfia, emulação, facções, glutonarias, essas coisas são obras da carne e quem pratica não tem salvação. Enquanto isso, as obras do Espírito é amor, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Então agora o Espírito de vida que atua na nossa vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Hoje eu posso dizer que tenho salvação em Cristo, não porque mereço, mas porque Ele me deu esse direito quando Ele se entregou ali naquela morte de cruz. E não só para mim, mas para mim e para quem crê e obedecer a sua palavra. Se você ainda não tomou essa decisão, tome hoje. Entregue teus caminhos ao Senhor, se entregue a Deus de corpo, alma e espírito. Receba perdão de Deus através de Jesus, seu Filho, e tenha essa garantia de você ser salvo. A salvação é para todos que acreditar no sacrifício de Jesus Cristo. Entregue sua vida para Jesus Cristo, receba o perdão e o direito a ser salvo, pois está escrito que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Não se engane, haverá um dia que Ele vai julgar os vivos e os mortos, e eu não gostaria de ver você sendo julgado. Jesus ama você, Deus ama você, e Ele quer te salvar, mas a salvação está em nossas mãos, está em nossa decisão. Se nós decidirmos servir ao Senhor, Ele promete nos perdoar e nos dar o direito à salvação. Caso contrário, nós não temos esse direito. Que nessa manhã você receba o Espírito Santo pela palavra e seja um servo de Deus. Tome essa decisão, receba a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e não terás mais nenhuma acusação contra você. Um bom dia, a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Amém.